Alô, pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor. É nosso pós-jogo para você que está acompanhando. Meus amigos, falando aqui sobre o jogo da seleção brasileira que aconteceu na última terça-feira. E que derrota! É uma derrota sofrida, mas também de uma derrota em que nós podemos pensar o que vai esse futebol brasileiro, né? Esse futebol brasileiro que vai ser vista, né? De uma forma tão desorganizada, tão assim. Então, meus amigos e minhas amigas, é uma grande preocupação na seleção brasileira de futebol e que nós acabamos de ver, né? Que dá um sono, deu um sono, né? Pelo pra cá de 1-0, gol do Gomes, né? Que nós vamos falar muito sobre isso, acompanhando. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu joinha, seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece nosso trabalho. E também acompanha pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí terça e quintas, 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, do Conversa de Torcedor Notícias, e além também às 11 da manhã para a Rádio Nossa Copacabana, 98,7 FM, para você que está acompanhando em Copacabana, Leme, Botafogo, Ipanema, adjacências. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Acompanha pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, é claro, com cobertura ao vivo também, acompanhando também pelas redes sociais da nossa rádio, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net, acompanhando todas as informações sobre o seu clube do coração. Tá bom, pessoal? Falando aqui sobre a seleção brasileira de futebol, meus amigos e minhas amigas, jogando muito mal. Jogou muito mal. Eu digo para vocês, repito, aonde vai essa seleção brasileira? O Dorival Júnior tinha falado que pode me cobrar, que a gente vai para a final da Copa do Mundo, a gente vai para a final da Copa do Mundo de 2026. É, compreendo essa palavra aí, depois de uma derrota como essa, num jogo na sexta-feira, que teve o jogo entre Brasil e Equador, para cá de 1-0 jogando mal, dentro do Couto Pereira lotado. E aí teve mais um jogo contra o Paraguai na casa do adversário e perdendo o jogo e jogando também mal, né? Aonde vai a situação do futebol brasileiro? Entendeu? Essa seleção brasileira é do termo faz-me rir. Dito isso, é o termo faz-me rir. Esse é um detalhe importante para que a gente possa observar a seleção brasileira de hoje. Eu tô temendo de o Brasil não se classificar para a Copa do Mundo. Sinceramente, eu falo isso aqui para vocês aqui da minha opinião. Eu temo que a seleção brasileira, né, eu temo que essa seleção de não se classificar para a Copa do Mundo. Com esse futebol que vem apresentando nos últimos jogos, na Copa América, enfim, isso daí, pessoal, tem que mudar tudo isso. Tem que mudar tudo isso. É um detalhe, não só o detalhe meu, mas também de todo o torcedor brasileiro. Entendeu? Isso é um fato muito importantíssimo que observamos, analisamos dentro de campo, né? A seleção brasileira não tem aquele padrão tático, né? Não tem aquele meio de campo, não tem experiência, certo? Precisamos de uma renovação, porque tem jogadores de jogadores ainda na seleção, né? E também, sabe, uma coisa complicada. É, um jogo como esse, de um jogo como esse, que não tendo criatividade nenhuma, a seleção brasileira caiu para quinta colocação do campeonato das eliminatórias. Quinta colocação das eliminatórias. E para essa próxima rodada que vai acontecer, só para vocês analisarem, temos aí contra o Chile em Santiago, no Estádio Nacional de Santiago. Gente, uma parada duríssima para a seleção brasileira, lá no Estádio de Santiago, Nacional de Santiago. E na sequência, em solo nacional, vai enfrentar a seleção peruana, né? A seleção peruana, que é o último colocado na competição, e os dois jogos vão ser na segunda semana de outubro. Na segunda semana
de outubro, repito para vocês, em outubro, na segunda semana. Então, meus amigos, é uma situação que deixa toda a torcida preocupada, né? Que é uma forma que a gente vê na seleção brasileira, isso é uma maneira que é uma coisa desanimadora, digamos assim, de ver a seleção brasileira de futebol. Não preocupada, mas também deixa a torcida brasileira desanimada com isso. Então, ter muito mais atenção aí dos senhores da Confederação Brasileira de Futebol e também de colocar daquilo que é padrão, um padrão de trabalho, um padrão de concentração dentro da seleção brasileira. Então, meus amigos, vamos falar aqui sobre isso. Jogando fora de casa, a seleção brasileira que não conseguiu vencer contra o Paraguai, né? O técnico do Dorival Júnior sofreu, a equipe do técnico do Dorival Júnior sofreu o gol no início do confronto, não teve forças para tentar superar a marcação defensiva do time do Paraguai, inclusive, mesmo com uma leve melhora no segundo tempo. A seleção brasileira errou na criatividade. Errou na criatividade, não conseguindo marcar, e conheceu mais uma derrota nas eliminatórias para essa Copa de 2026, certo? E 10 pontos ganhos, ocupando a quinta colocação, tendo aí o Paraguai que tá na zona de repescagem, né, que tá na fase de repescagem, né, tá na sétima colocação do campeonato, nas eliminatórias da Copa. E soma apenas um ponto a menos, certo? 9 pontos da seleção paraguaia. Então, meus amigos, durante o segundo tempo de partida, olha só essa situação que eu já falei, do termo faz-me rir nessa situação. A seleção paraguaia, a torcida paraguaia no estádio do Defensor del Chaco, que até vi, até observei, até só tenho visto aí, os gritos de olé. Olé nas arquibancadas. Tocava a equipe paraguaia. Olha, gente, olha o ponto que nós chegamos. Olha o ponto que nós chegamos aí com a seleção brasileira. A torcida paraguaia se soltou nas arquibancadas ao som de olé. Ao som de olé. Contra quem? A seleção brasileira de futebol. Olha que ponto que nós chegamos. O termo faz-me rir, gente. É uma coisa absurda. Então, meus amigos, por 2 vezes foi possível ouvir os gritos dos paraguaios exaltando a atuação da equipe mandante dentro do estádio do Defensor del Chaco e tirando sarro dos brasileiros, né, do desempenho da seleção brasileira, né? Então, meus amigos, é uma situação uma situação de chacota, sem dúvida, de chacota dentro do espaço de tempo. Então, uma situação bem complicadíssima dentro de um espaço aí que está acontecendo, mas é uma situação de chacota, né? De situação aí que difícil de entender, né? Mas falando aqui, mesmo com a mesma escalação aí com 3 atacantes, a seleção brasileira teve aí o Endrick, Vini Júnior e Rodrigo, que teve as sérias dificuldades, né? Sérias dificuldades para atacar. E no primeiro tempo, a seleção brasileira chegou a ter 87% de posse de bola, mas não era interessante nisso, não era interessante a posse de bola. Assim, não conseguindo finalizar, não é, não é da posse de bola apenas que se pode fazer a seleção brasileira, tem que procurar gol, fazer gols, e acabou não conseguindo. E, em rara aparição no ataque, a seleção paraguaia abriu o marcador no jogo, o gol do Diego Gomes de 3 dedos. Num chute de 3 dedos para mandar para a rede no canto direito do goleiro Alisson, né? Fazendo 1-0 para a equipe do time paraguaio, a seleção paraguaia saindo na frente. E na etapa final, o Dorival Júnior fez algumas mexidas, né? Colocando o Luiz Araújo e o João Pedro a campo. O João Pedro e o Luiz Araújo entraram na partida do segundo tempo. Teve uma leve melhora na segunda etapa. Teve uma leve melhora
né? Na segunda etapa, leve melhora, repito, levando mais perigo pelas pontas, né? Contudo, o Paraguai soube se defender, soube se defender muito bem, né? Inclusive, segurando essa vantagem, segurando a bola na frente, com o Pita, o Isidro Pita, para quem não sabe, jogador do Cuiabá, né? Inclusive, né? Jogador do Cuiabá, não dando as chances e não dando as chances para a seleção brasileira no Defensor del Chaco, né? E que no fim, na base do abafa, né? A base do vamos lá, moçada, como diz aí o Rubem Leão, comentarista da Tupi, né? Inclusive, né, da Rádio Tupi, o Rubem Leão, na base do vamos lá, moçada, a seleção ainda teve chances de fazer o gol com o lance do Vini Júnior. Do Vini Júnior e também com o Gerson, que entrou no segundo tempo de partida, né? Mas não foi suficiente para empatar o jogo no Defensor del Chaco, de um jogo muito ruim, de um jogo que tem que ser repensada, né? E eu repito, eu temo de o Brasil não se classificar para essa Copa. De se continuar dessa forma, desse joguinho aí que aconteceu aí no estádio Defensor del Chaco. Precisando de um meia de criação para tentar conseguir controlar mais a bola, controlando mais as ações, procurar aquele de criação. Não tem. No futebol brasileiro não tem esse jogador de criação, mas precisamos ter. É uma coisa que é uma forma que precisamos. E também, eu acho que o Dorival Júnior, acho que para mim, o Dorival Júnior, de um treinador que tem aí, eu acho que assim, não é pessoal, sabe? Eu tô falando do profissional Dorival Júnior. É um bom profissional, um grande treinador, de um cara que superou de um momento difícil na vida dele, lógico, a gente sabe muito bem. Mas, cara, para ser técnico da seleção brasileira, você tem que ter cancha para tentar ser técnico da seleção. Cancha, né? Para ser técnico da seleção brasileira, com experiência, para tentar conseguir fazer e colocar essa equipe com base ofensiva. E eu acho que não vejo isso em técnicos brasileiros. Na minha humilde opinião, eu falo isso aqui porque eu acompanho futebol há muitos e muitos anos, né? E também da seleção brasileira não é assim, é fichinha, né? Porque de acompanhar a seleção brasileira não é de hoje. Então, meus amigos, precisamos observar daquilo que possa mudar isso na seleção brasileira e também mudar essa forma na seleção brasileira de jogar, né? Porque se não continuar, se não mudar essa forma de jogar na seleção brasileira, precisamos ter uma coisa mais compacta para tentar conjunta para tocar os passos, beleza, tranquilo, mas não é por uma coisa espaçada, não, certo? Então, precisamos mudar isso dentro de um trabalho que está acontecendo, ou a gente vai ficar fora da Copa, entendeu? Então, esse fato que nós estamos vendo aí, esse fato que nós vimos aí em dois jogos, contra o Equador e contra o Paraguai, é evidentemente que a seleção brasileira está muito mal. Então temos que observar legal para que a gente possa conseguir ver. E é muito importante que a seleção brasileira abrir os olhos e a CBF também abrir os olhos, o seu Edinaldo também, porque se não classificar para a Copa, aí o bicho pega. Tenho dito. Então tenho dito aí, falando isso, porque não é de hoje que tem aí jogos ruins da seleção brasileira, porque se não se classificar para a Copa, aí o bicho pega, porque a torcida brasileira vai ficar contra a seleção. Isso que vai acontecer, né, se não se classificar para a Copa. Então, é um detalhe muito importante. Gente, ó, repito para vocês aqui, na próxima rodada das eliminatórias, duas, né? Na data FIFA, inclusive, em outubro, na segunda semana de outubro, né? Temos aí jogos contra as seleções chilena no estádio de Santiago, lá no Chile, no Estádio Nacional de Santiago, lá no Chile, e contra o Peru, a seleção peruana, lá aqui no Brasil, em outubro, né? A data FIFA que vai acontecer. Então, vamos acompanhar os jogos da seleção brasileira e principalmente, cara, acho que
Eu continuo acreditando na seleção brasileira, mas com esse futebolzinho não vai chegar a lugar nenhum. Isso é muito importante dizer isso. Tá bom, pessoal? Eu sempre acredito na seleção brasileira, mas esse futebol que está sendo apresentado não vai chegar a lugar nenhum. Então, tenho dito aí para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre, pelo seu carinho e pela sua participação e também pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Com você, se inscreva, compartilhe nossos vídeos aqui no Conversa de Torcedor, deixando o seu like, deixando o seu joinha, claro, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no Facebook e também no Instagram. E não esquecendo que temos aí terças e quintas. Então, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando a nossa participação de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia aqui do Conversa de Torcedor, no nosso pós-jogo. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixe o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí terças e quintas, 18 horas aqui no nosso canal do YouTube, aqui no Conversa de Torcedor Notícias, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também aos sábados às 11 da manhã, na rádio Nossa Senhora de Copacabana. Tá bom, pessoal? Acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionsc.com e também pela Rádiosnet. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. A todos, muito obrigado e até a próxima. Falou, galera. Fique com Deus.